Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nossa 11ª reunião da gestão 2022-2024 da OAB Guarujá, da Comissão de Propriedade Intelectual. Muito bem, hoje o nosso tema ele está voltado para a revolução do metaverso na indústria da moda, oportunidades e desafios para as marcas. Nós discutiremos a maneira como a tecnologia do metaverso está revolucionando a indústria da moda e os desafios das marcas que se aventuraram neste novo universo. Exploraremos como as empresas estão utilizando o metaverso para criar novas experiências personalizadas para os clientes, bem como expandir sua presença online. Além disso, discutiremos como as marcas devem lidar com esses novos desafios jurídicos, mais especificamente em relação à propriedade industrial. E para falar desse tema, nós convidamos o Dr. Tiago Carvalho Guimarães, advogado, doutorando em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI, mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia também do INPI, tecnologista do INPI, conselheiro da OAB Niterói no período entre 2014 e 2016, presidente da Comissão de Franchise da OAB Niterói entre 2014 e 2016. Membro do Conselho de Franquia Empresarial da Associação Comercial do Rio de Janeiro, entre 2013 e 2016. E diretor de contratos da Cefaz Rio de Janeiro, entre 2013 e 2017. Todos são muito bem-vindos à nossa reunião, os membros aqui presentes e os ouvintes que se inscreveram através do Instagram da Liga Nacional da Propriedade Intelectual. Tiago, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua presença aqui, em dividir o teu conhecimento com a nossa comissão. A palavra está com você, meu querido. Bom, muito obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado, principalmente por saber o trabalho feito pela comissão da OAB Guarujá, que é um trabalho de excelência, que eu já participei de muitas comissões na OAB, e é difícil a gente ver um trabalho de tanta excelência como esse, né? E hoje a gente vai falar... primeiro eu queria dar um recado, eu sou servidor do INPI há 6 anos, porém, eu não estou falando em nome do INPI, estou aqui como pessoa física, então qualquer opinião que eu esteja dando aqui é opinião pessoal e não é a opinião do órgão, tá, gente? Só para deixar isso bem claro, para depois não parecer que eu não estou falando em nome do órgão. Mas, então, se vocês quiserem, em qualquer momento, fazer uma parte, fazer uma pergunta, fazer um comentário, vai enriquecer muito a palestra, tá? Então, a hora que vocês quiserem, pode fazer uma intervenção. Soraya, você tinha dito que queria que eu fizesse uma apresentação, então é melhor eu compartilhar a tela, fica mais fácil? Sim, pode, já está liberado para você fazer esse compartilhamento. Bom, vocês estão vendo conseguem ver já? Sim, perfeitamente. Tá ótimo. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre a revolução do metaverso na indústria da moda, as oportunidades e desafios para as marcas. Mas vamos lá. Hoje em dia a gente fala muito de metaverso, mas a gente não sabe onde começou, quando começou o metaverso, né? Eu também não conhecia, mas pesquisando, eu vi que tinha essa experiência nos Estados Unidos de 1957, chamada Sensorama, que ela gerava uma experiência muito sensorial, possuía efeito de som, vibração, vento e aroma. Eu acho que parece, na verdade, com aqueles cinemas 4Ds que tentaram lançar na década de 90, que tremia a cadeira, que tinha um ventinho, às vezes espirrava água. Eu acho que era mais ou menos essa situação, só que devia ser algo um pouco tosco, mesmo para a época, né? E não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque na época a gente não tinha tecnologia, né? E mesmo não tendo dado certo, inspirou as futuras gerações a criar algo novo quando a tecnologia estivesse mais avançada, né? Mas qual o conceito de metaverso? Eu não sei se está todo mundo alinhado, se todo mundo entende, mas assim, o metaverso é um mundo virtual, ou seja, que você consegue se reunir com uma pessoa virtualmente, lado a lado, mesmo que essa pessoa esteja no Japão, através do seu avatar. Então, nessa figura que a gente tem ali, uma reunião de negócios, não aqueles bonequinhos, os avatares, estão um do lado do outro, mas não necessariamente no mundo físico elas estão próximas. Então, essas pessoas podem estar no Japão, Estados Unidos, Brasil, mas no metaverso elas estão lado a lado. Então, o metaverso
é onde acontecem as relações sem necessidade de contato físico, através de avatares, que são esses bonequinhos, uma figura representativa da pessoa. Que hoje em dia a gente pode viajar através do metaverso, já tem museus que fazem visitas guiadas pelo metaverso, pode viajar, pode namorar, fazer compra, trabalhar, mas eu acho que a melhor definição de metaverso que eu já vi foi do CEO da Epic Games. Ele falou, bom, o metaverso é uma internet que você pode entrar. Para mim, é a melhor definição. Você entrar na internet. Esse é o metaverso. E como que foi a evolução? O que propiciou a evolução do metaverso? Foi, obviamente, gradual até a gente chegar onde estamos hoje, mas o que propiciou mais foi o avanço da tecnologia, da rede de comunicação hoje em dia mais veloz. Acho que nem todo mundo aqui tem 5G. O meu celular ainda não é 5G, é 4G ainda. Mas já temos essa tecnologia que permite uma conexão mais rápida. Então, permite, como o metaverso é algo pesado, permite que cada vez mais o metaverso entre nas nossas vidas, né? Desenvolvimento também da tecnologia de realidade virtual, né? Que faz os usuários mergulharem em outros ambientes, da realidade aumentada também, esse desenvolvimento. Eu não sei se vocês sabem a diferença de realidade virtual para aumentada. Ali na figura, a gente mostra a realidade virtual, aquele rapaz entrou no metaverso com uma figura. Então, ele mudou de mundo, ele está em outro mundo. Já a realidade aumentada é o contrário, você não vai para outro mundo, você traz algo de outro mundo para o espaço físico. Eu acho que a realidade aumentada é muito daquele joguinho do Pokémon, que acho que tem uns 10 anos esse joguinho, que as crianças iam pela rua com o celular, apontavam para o nada, e o celular abria um Pokémon ali. Ali tem um Pokémon. Que as crianças foram até um monte atropeladas por isso, né? E outro avanço também que propiciou a melhora do metaverso foi o avanço da computação em nuvem. Porque hoje em dia, você não precisa ter... Hoje em dia, meu celular, por exemplo, tem 128 GB. E eu vou lá, eu tenho mais espaço, eu compro um espaço na Apple para poder ter mais espaço, porque eu gasto mais 128 GB. Então, hoje, com essa possibilidade de você poder ter mais espaço, a computação em nuvem trouxe um grande avanço para o metaverso, que é, obviamente, um sistema muito pesado. Mas quais são os desafios na implementação do metaverso? Primeiro de tudo, custo. O custo é altíssimo de toda a infraestrutura, tecnologia de comunicação, a tecnologia de realidade virtual, a criação dos gráficos, os softwares necessários. Então, o custo é muito alto, altíssimo. Segurança é outro desafio. Você tem certeza que os seus dados não estão expostos? Você confia naquele metaverso? Qual moeda que você está utilizando quando você compra algum produto no metaverso? Quais são as regras? Não sei. Então, a segurança é um item que ainda é um desafio no metaverso. Maturidade. Os recursos de realidade virtual ainda precisam de atualizações. Por quê? É muito caro ainda. Provavelmente, um óculos de realidade virtual custa em torno de R$ 1.500, podendo custar 5, 10 mil reais. É um item ainda caríssimo, que as pessoas não têm acesso, e ainda é um item incômodo. Não teve uma tecnologia que conseguiu desenvolver a ponto de ficar um item mais amigável. Você coloca na sua cabeça, no seu rosto, ainda pode machucar, ainda é pesado. Então, ainda falta uma melhoria nesses itens. E qual a dificuldade no Brasil? Internet de qualidade é a primeira, a gente não tem. Vocês viram que eu acabei de ter que trocar o computador de lugar porque a internet não estava boa. Então, tive que conectar no cabo. O Wi-Fi não estava bom ainda. Então, a internet de qualidade é um agravante para a gente não conseguir avançar tanto no Brasil. O preço do óculos, como eu já falei, e o 5G, que ainda não é disseminado, segundo o programa governamental, apenas em 2029. Então, assim, andamos a passos lentos, mas andamos. O metaverso é a realidade, mas ainda não para todo mundo e ainda vai demorar um pouco para ser para todo mundo. E como agora a gente que já teve essa introdução da indústria da moda, do metaverso, vamos entrar na indústria da moda. O que a gente percebeu? Que, normalmente, quando as pessoas antigamente compravam roupas para os seus bonequinhos nos jogos de videogame,
elas compravam porque aquilo te dava um poder a mais. Ah, se eu comprar essa roupa para o meu personagem, eu vou ter mais uma vida, ele vai correr mais rápido, ele vai pular mais alto, ele vai ser mais forte. Só que depois os produtores perceberam que as pessoas gostariam de personalizar os seus bonecos, mesmo se não tivessem te dado algum poder. Então, as pessoas compravam as skins, que chamam, skins são as roupas que personalizam os bonecos, as pessoas compravam as skins, mesmo que elas não te dessem um poder específico. Ou seja, abriu-se um gap para as indústrias. Nesse jogo aí representado, a Gucci vendeu essas skins para personalizar os bonecos. Então, esse gap já está sendo utilizado por marcas de alto luxo. E quais são as oportunidades que a indústria da moda tem? As marcas têm. Por exemplo, nós temos lojas virtuais. As marcas podem criar lojas virtuais no metaverso. Quem já teve essa criação? A Nike. A Nike tem uma loja chamada Nike Land, dentro de um jogo chamado Roblox, e ela já vende complementando as suas vendas na loja física. A Nike, então, viu esse gap e percebeu que seria interessante ela ter uma loja dentro do metaverso, porque as pessoas gastam dinheiro ali. As pessoas que estão no metaverso gastam dinheiro. E o que muda também? Qual outra? Experiência do consumidor. Você pode criar que a pessoa experimente roupas virtualmente. Você pode fazer que as pessoas assistam desfiles de moda dentro do metaverso. Então, aumentando a experiência do consumidor e, com isso, a conexão. Qual outro diferencial? Qual outra oportunidade? A moda no metaverso é diferente de tudo que a gente tem no mundo físico. Então, os designers de moda, eles têm eles estão zerados. Eles podem começar do zero para criar. Eles têm materiais infinitos. Eles exploram novas formas que talvez aqui no mundo físico não teriam. Eles têm novas formas, eles têm novos materiais, eles podem usar estilos inovadores que aqui não seriam aceitos e difíceis de realizar aqui na nossa realidade. Então, há uma inovação no design que agora eu imagino que vão ter roupas que venham do metaverso para o mundo físico. O caminho era o contrário. O mundo físico vai para o metaverso. Agora, talvez uma roupa que fez sucesso no metaverso pode ser lançada e escalonada no mundo físico. Eu acho que é uma oportunidade também que as marcas têm. Personalização também. Às vezes, uma pessoa que tem um corpo diferente da outra, elas podem utilizar uma roupa que não usaria no mundo físico. Então, as roupas podem ser personalizadas especialmente para o seu avatar. E é uma nova oportunidade também para as marcas de moda. Mas uma parte interessante são as NFTs, né? Que são os tokens não fungíveis. O que é um token não fungível? Basicamente, a representação de algum bem que não pode ser reproduzido, ele não pode também ser extinto, ele vai ser vendido e é utilizado hoje em dia também para especulação, atrelado às redes de blockchain. O que é blockchain? Elas são as redes que operam e hospedam as criptomoedas. Então, a mesma rede que opera e vende e hospeda a criptomoeda, ela faz agora, hospeda a NFT e garante também a sua autenticidade. Tudo pode ser transformado em NFT. Por exemplo, esse macaco, chamado de macaco entediado, que o Neymar pagou 6 milhões de reais. Basicamente, o Neymar pagou nessa NFT 6 milhões de reais. Especulativo ou não, ele gastou esse valor no NFT. Aqui eu vou mostrar para vocês também algumas ações do metaverso que já foram bem sucedidas. Um projeto da Adidas vendeu 250 milhões em NFTs em apenas 3 dias. Em 3 dias, a Adidas vendeu 250 milhões. Eu não sei quanto a Adidas teria que vender em roupa física para chegar nesse montante, mas é um montante que salta aos olhos. A Nike, como a gente já disse, apostou no metaverso e criou a Nike Land, seu próprio mundo virtual. A Meta, né, do Facebook, lançou lojas com roupas de Prada e Balenciaga para os avatares. E tem outra reportagem que o metaverso poderia movimentar até 800 bi de dólares até em 2023.
até 2023. Outra ação bem sucedida foi o Metaverse Fashion Week, que foi um primeiro grande evento de moda digital. Então, se assimilou a Paris Fashion Week, Nova York Fashion Week, Milão Fashion Week. Então, está tão grande o metaverso, a moda no metaverso, que hoje em dia, além de todas essas semanas de moda, tem a semana de moda do metaverso. E outro dado interessante sobre o metaverso, que aí não necessariamente tem a ver com a moda, Minecraft, que é um jogo, registrou 140 milhões de jogadores ativos em agosto do ano passado. 140 milhões estavam ativos em agosto do ano passado. Vocês imaginam que são 140 milhões de consumidores. São 140 milhões de pessoas que podem ter o interesse em personalizar seu bonequinho, em ganhar uma vantagem no jogo, em comprar alguma NFT. O número é absurdo e a tendência é crescer cada vez mais. E agora eu trago para vocês algumas ações bem-sucedidas no Brasil. A Reserva começou a investir, o seu CEO começou a investir em desenvolver coleções de NFT e ele lançou a primeira coleção, que seria um passarinho conhecido como Pistol Bird, que é esse aqui do lado, bem nervosinho, né? Eles conseguiram vender em um dia 486 tokens, NFTs. Em um único dia, a Reserva levantou 900 mil reais. Já é uma ação consolidada, a venda de tokens, e legal que o Brasil já está observando. Algumas empresas brasileiras que têm uma visão mais avançada já estão observando que eles podem, sim, ganhar dinheiro e ingressar por esse novo campo. A Renner também utilizou uma plataforma de metaverso e ela reproduziu virtualmente uma loja em que as pessoas poderiam experimentar a sua coleção de primavera-verão através dos seus avatares. Então, a Renner também começou um caminho ainda lento e gradual, mas já está observando que o metaverso é um caminho para se monetizar e também trazer mais para os seus... se aproximar mais dos seus consumidores, né? E, por fim, de outra ação bem-sucedida no Brasil, já temos, em 2022, teve a terceira edição do Brasil Immersive Fashion Week. Então, no Brasil, já estamos, agora em 2023, caso aconteça mais uma vez, vamos para a quarta edição do Brasil Immersive Fashion Week. É interessante, é muito interessante que o Brasil não ficou para trás. É claro que a gente caminha ainda mais devagar que outros países, mas a gente não está para trás. O Brasil já tem ações, grandes marcas já estão observando o metaverso. Agora vamos aos desafios, né? Que acho que agora o que a gente entra na parte mais jurídica e de PI, importante de PI. Esse é a minha tese do doutorado, né? Que eu comecei a escrever sobre isso, sobre o princípio da territorialidade no metaverso. O metaverso ele não tem fronteiras, sendo que a propriedade intelectual foi baseada num sistema com fronteiras. Como que a gente vai fazer isso? Eu registro uma marca no Brasil, ela está registrada e garantida no Brasil. Alguém que queira utilizar ou registrar no México, se eu não registrei lá, não vai conseguir. Mas até aí tudo bem. E se essa pessoa no outro país utilizou no metaverso essa marca? Como que fica? Porque o metaverso vem até o Brasil. Como que vai ficar a situação do princípio da territorialidade? Quem tem o direito? É algo que chama muita atenção. Outra questão importante são as entidades privadas. O que as entidades privadas querem? Elas querem se autorregular. As entidades privadas são as donas do metaverso, tá? Não tem um metaverso só, são vários metaversos. Mas elas querem se autorregular, elas dizem assim, aqui dentro sou eu. Aqui dentro são nossos termos e condições, afastando a atuação estatal. Essa é uma condição importante e difícil que o Estado tem sim que intervir, porque acontecem crimes dentro do metaverso, tanto de propriedade intelectual quanto de crime de honra. E não adianta só elas se regularem por elas mesmas, porque não é assim. Outro desafio para as marcas que ingressem no metaverso é monitoramento. É difícil as marcas monitorar quem está pirateando a sua marca, quem está utilizando de forma... O metaverso é muito grande, a internet é gigante, o monitoramento é muito difícil. Então, é ainda um desafio para as marcas
monitorar o metaverso em si e quem está utilizando de forma errônea a sua marca. Pirataria. Pirataria é muito difícil também você conseguir buscar o pirata, achar quem está pirateando, porque não é físico. E é muito mais fácil a reprodução. Você reproduzir 500 casacos é uma coisa, mas você reproduzir talvez 500 imagens, você reproduzir talvez... é muito mais fácil. Então, a pirataria vai ser uma das maiores dificuldades que o metaverso vai ter. A gente já tem no mundo físico uma dificuldade com a pirataria, mas o metaverso eu acho que vai ser algo ainda maior, né? E, além disso, proteção de marcas e de direitos autorais também vai ser uma dificuldade no metaverso. Por isso, as empresas de marca têm que estar muito atentas a isso. As empresas, as marcas, as empresas de moda têm que estar muito atentas a isso para garantir e proteger os seus designs, garantir a sua exclusividade, garantir direitos autorais e, claro, proteger a sua marca, né? Como seriam feitas, quais ações as marcas poderiam ter? Uma implementação de medidas de segurança maior, parcerias com plataformas virtuais confiáveis, colaboração com órgãos reguladores e agências de proteção. Isso aumentaria a chance de encontrar alguma coisa nova, encontrar alguma pirataria, mas não garante nada. As empresas vão ter, sim, que se readaptar. Vão ter que se readaptar a esse novo momento, que não é como no físico. Quais são as recomendações? Bom, caso as empresas queiram registrar as suas marcas em outros países, por exemplo, observar, se elas queiram registrar com base no metaverso, observar onde estão os maiores servidores. Onde estão os maiores servidores de internet do metaverso? Onde tem mais usuários do metaverso? As empresas também devem considerar ingressar no metaverso com sua marca, porque, assim, além de ganhar mais consumidores, aumentar o reconhecimento da sua marca, elas vão conseguir que, com sua atuação no metaverso, vão conseguir monitorar de forma mais eficaz as suspeitas de falsificação ou qualquer tipo de suspeita. E a obtenção de registro também vai facilitar a remoção de conteúdos junto à plataforma do metaverso. Vamos lá. Alguém está copiando alguma marca minha e eu vou na plataforma X e falo assim, olha, eu quero que isso saia do ar porque é minha marca. Mas se você não tiver nada registrado, como é que você prova? Se você não tiver o registro, como você faz? Então, não quer dizer que é a garantia que vai retirar, se você tiver o registro, mas é uma forma mais facilitada de você conseguir recorrer às outras instâncias para que isso ocorra. É uma forma mais facilitada. Outra situação importante que a gente vê é o conflito entre o sistema atributivo e declarativo. A gente adota no Brasil quem primeiro registra, certo? Então, quem primeiro registra é o dono da marca. Mas nos Estados Unidos não é assim, por exemplo, e nos países que adotam o sistema declarativo. Não é necessário registro, apenas o uso comercial. Então, vamos lá, quem estiver usando a marca no metaverso está resguardado? A marca no metaverso, quem está com o sinal marcário, eu não tenho uma marca registrada, eu estou com o meu sinal marcário utilizando o metaverso. Eu estou albergado pelo sistema declarativo ou depende de onde eu estou? Depende de onde está o servidor do metaverso? Depende de quê? É obrigatório que eu registre a marca? Não sei, não dá para saber. Ou a utilização do metaverso é suficiente para comprovação do uso exigido pelo sistema declaratório? São itens que têm que ser estudados, é muito novo ainda, a gente ainda não sabe como a legislação vai se portar, como a jurisprudência vai se portar. Eu ainda não recebi nada, a gente não recebi ações judiciais sobre isso ainda, que tenham envolvido a NPI, mas não sabemos como a jurisprudência vai se portar como juiz, e nem sabemos como nós mesmos vamos se portar quando estivermos de frente com um caso desse. E um outro questionamento se uma marca registrada para vestuário, vamos lá, chapéu.
Se eu pego um chapéu e ela está registrada como vestuário, outra pessoa pode, pelo princípio da especialidade, registrar vestuário virtual, a mesma marca que eu, chapéu como virtual, ou não. Não dá para saber também. Talvez a gente pode entender que se eu registrei chapéu, né, no mundo no físico, né, vestuário normal, pode entender que eu não estou albergado pelo vestuário virtual. Mas pode ter uma outra corrente que estenda esse vestuário. Se eu assinalei vestuário, né, pode ter uma outra corrente que entenda que o vestuário digital também estaria protegido também. É uma coisa que tem que se pensar muito e para a gente ter um posicionamento forte quanto a isso. E como as grandes marcas, eu fiz uma pesquisa para entender como as grandes marcas têm feito seus registros e eu vi coisas muito, muito legais. A Nike é uma das pioneiras, eu vi. A Gucci, por exemplo, não tem no INPI ainda, não declarou seu registro, mas nos Estados Unidos ela tem, no SPTO. Então, eu fui atrás para ver como que elas têm registrado. Então, tem registrado a Nike para, por exemplo, bens virtuais para download, programas de computador apresentando calçados, bolsas, 3 pontinhos, porque aí vai um monte, vestuário e tal. Serviços de loja de varejo online com mercadoria virtual. Produtos virtuais baixáveis, programas de computador com vestuário. Acessório para uso online e em mundos virtuais. Então, as marcas, olha, elas já estão cientes disso. Elas não querem esperar ver se estão protegidas ou não. Elas não estão esperando para ver. Elas estão registrando. E é isso que as marcas nacionais vão fazer também. A Nike já foi. Balenciaga já foi. Vans foi. Elas vão esperar para ver como o juiz vai atuar? Elas vão esperar a jurisprudência fazer? Não. Elas já fazem antes. Elas já fazem o registro para não ter dúvida. É claro que tem as marcas que já têm um alto renome, talvez não seria necessário. Mas vamos lá, continuando. Fornecimento online e não baixável de calçados. Arquivo multimídia baixável contendo obras de arte, texto, áudio, vídeo relacionados à moda por NFTs, tokens não fungíveis. Software de realidade aumentada para aparelhos móveis, para integrar dados eletrônicos. Criação de design na área de moda. Software de computador baixável para gestão e verificação de operações de criptomoedas em blockchain. Isso foi um dado importante, porque antes a gente estava vendo que os registros estavam acontecendo na classe 9, na classe 35 e na classe 41. Só que eles já estão registrando na 36. Eles já estão de olho em serviço financeiro. Eles já estão registrando para criptomoeda. Eles estão registrando para venda de ativos. Então, eles não ficaram, eles já estão pensando na frente. Não ficaram só no vestuário digital, no download de roupa. Não, eles já estão pensando na frente. Já estão com serviços econômicos também. Então, provimento de um mercado online para compradores e vendedores de arte digital. Organização de desfiles de moda virtual online para fins comerciais. Serviços financeiros. Provimento de uma moeda virtual para uso por membros de uma comunidade online. Autenticação, emissão e validação de certificados digitais. Ou seja, serviço financeiro para Nike, serviço financeiro para Balenciaga, serviço financeiro para Vans, para Adidas. Então, eles já estão muito à frente. Eles já estão muito à frente, é algo que a gente tem que começar a se atentar. Quem trabalha com moda, quem trabalha com marcas de moda, às vezes a gente pensa que é muito longe da gente. Assim, a gente está falando de uma marca da Nike. Thiago, você está falando da Balenciaga, são marcas muito longe. Ok, mas a reserva já está fazendo a parte dela. A Renner já está fazendo, já temos marcas nacionais. E isso é uma coisa que talvez a gente pense que não é próximo da nossa realidade, mas vai ser. E quando a gente pensar, às vezes, se a gente não tomar uma atitude para isso,
a gente vai ficar para trás. As nossas marcas ficarão para trás e vocês, como advogados, talvez deveriam instruir os clientes a pensar mais rápido e de forma mais assertiva. Claro, não é uma coisa certa. Ninguém sabe como vai ser a legislação ou a jurisprudência, mas é importante a gente estar um passo à frente. O advogado sempre tem que estar um passo à frente. Pois se o advogado da Nike, da Balenciaga não registrasse, ninguém ia saber. Talvez a gente ainda demorar mais uns 1, 2, 3 anos para tomar noção disso. Mas eles foram lá, pensaram à frente. Então, a gente tem que pensar à frente também, né? E, por fim, tem autenticação e emissão, né? E venda e troca de tokens não fungíveis. Então, eles estão registrando não só marca, vocês entendem? Não é só moda que eles estão registrando, eles já estão registrando serviços financeiros. Aquele token do Neymar, de 6 milhões. Então, a Nike quer participar desse bolo, é muito dinheiro. Não vamos ficar restrito a isso, não. Quer participar desse bolo. As outras marcas querem participar desse bolo. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que se atentar, porque é o futuro. Não tem jeito, é o futuro. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a oportunidade e quem tiver uma dúvida ou quiser compartilhar uma experiência, eu vou ficar muito feliz de ouvir a experiência de vocês em relação a isso. Eu sei que não é um mercado ainda tão amplo, né? Ainda não é a realidade de muitos aqui, eu sei, mas é interessante. Então, é o futuro e a gente tem que estar atento porque a gente pode também morder um pedaço disso aí. Obrigada, Thiago. Agora vamos para o bate-papo aí com os membros, os ouvintes. Aproveitem que o Thiago está dentro do NPI, ele vê cobras e lagartos, né, Thiago? A gente quer saber os bastidores, vai, conta. Espera aí, gente, eu estou apanhando aqui Espera aí, estou apanhando aqui. Para tirar a sua apresentação? Foi? Foi. Bom, gente, hora. Consegui tirar? Conseguiu. Não, o INPI a vida de vocês é muito mais movimentada, vocês podem ter certeza. Lá a gente é pacato, a vida de vocês é muito mais dinâmica, com certeza. Eu trabalho com ações judiciais, então tudo que chega de ação judicial vai lá para o meu setor. Eu não trabalho examinando marcas atualmente. E, na verdade, desde que eu entrei no NPI, como eu tinha formação em direito, era advogado, desde que eu entrei no NPI, me pincelaram para ações judiciais. Então, sempre que vocês entram com uma ação reclamando, não necessariamente para mim, mas vai para a minha equipe. Provavelmente, se vocês trabalham com isso, já passou pela minha mão alguma vez. Então, não me xinguem, por favor. Olha, eu sei que você, pelo menos no meu escritório, eu sei que você andou elogiando. A minha sócia que cuida do contencioso, acho que ela está aí assistindo, ela é membro. Aquelas peças que você elogiou são do setor dela. Provavelmente foi ela. Ó, acabou de abrir a câmera aí, Ana Paula. Mas antes de eu dar a palavra para a Ana Paula, eu vou dar para a Juliana, que levantou a mão correndo. E ela é presidente, Tiago, da Comissão de Direito da Moda da OAB Santos. O seu tema está ligado à moda e a Juliana certamente trouxe alguma questão ligada à API com a moda. Juliana, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Soraya. Boa noite, Tiago. Parabéns pela sua apresentação, uma apresentação muito completa. A gente é suspeito que todas as pessoas que a Soraya sugere como nome aqui são pessoas que vêm muito para agregar muito na comissão. E como a Soraya falou, eu sou presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB de Santos. É um tema que me interessa muito, essa questão do metaverso, porque é muito desconhecido para nós, tanto na parte fática, né, do como está se desenrolando, quanto na parte jurídica. Eu sempre comento esse exemplo, eu tenho um filho de 12 anos e, de repente, um dia eu fui surpreendida por ele falando da Balenciaga. Aí eu virei e falei, mas menino, o que você está falando de Balenciaga? O que você sabe de Balenciaga? Ele, não, mãe, tem a skin, como você falou? Ele, da skin, eu preciso vestir a skin do meu boneco, enfim. É uma coisa que, assim, a gente tem que voltar o nosso olhar para a nova geração, porque eles trazem muito para a gente isso. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, opa, tudo bem, uma brincadeira dele, mas como está afetando já a nossa vida, né? Como isso chega para a gente? E minha pergunta para você é em relação a essas roupas virtuais.
que as pessoas que assim se fala, né, para comprar, para usar em rede social, enfim, você compra uma roupa para postar. Ou então, sei lá, qual que é o motivo de comprar uma roupa virtual. Você, na tua opinião, queria a tua opinião, você acha que isso é um mercado que veio para ficar, que isso pode crescer, ou isso pode ser um boom de momento do metaverso? Qual que é o teu entendimento sobre isso? Bom, é difícil falar, mas se eu se eu pudesse apostar R$ 1 milhão, eu apostava que é para ficar. É para ficar. A gente está num mundo cada vez mais virtual, gente. A gente não tem como fugir disso. Se você olhar o seu filho, as crianças, não sei o seu filho em si, mas as crianças não brincam mais na rua. As crianças não brincam. A brincadeira delas, a minha geração, brincava na rua e videogame. Então era aquela dicotomia. A gente jogava videogame, mas a gente brincava na rua também. Hoje em dia é muito mais preso dentro de casa. Isso com certeza veio para ficar. Porque, assim, eu não cheguei a botar na apresentação, mas teve uma pesquisa que os asiáticos disseram que a realidade virtual a imagem que eles passam na realidade virtual é tão importante quanto na realidade física. Então, para eles, o estar ali com uma skin, uma roupa diferente, para eles é importantíssimo. E eu acho que cada vez as relações humanas, a gente levando para um lado mais filosófico, né, que não tem nem muito a ver, as relações humanas vão passar cada vez mais pela internet, não tem jeito. A gente não tem tempo. A gente vive corrido. A gente está fazendo a reunião aqui, online, que na minha época de OAB não acontecia isso, porque não tinha. A tecnologia veio para isso. Na minha época era auditório da OAB lotado e tal. Hoje em dia, a gente está lotado aqui. A gente ainda não está no metaverso aqui, mas a gente está lotado aqui. A nossa vida vai passar cada vez mais pela tecnologia. Felizmente ou infelizmente, não tenho certeza se isso é tão bom assim. Não tenho. Mas se eu puder apostar, é algo que vem para ficar. O rio de dinheiro que essas marcas ganham vendendo skins é absurdo. E sem produção. É claro, tem a produção de marketing, eles gastam com isso. Mas não gastam com fábrica mais. Não vai gastar com matéria-prima. É mais barato. Eu diria quase com certeza que é algo que vem para ficar assim. Eu acho. Minha opinião, né? Muito obrigada. Nada. Eu vou ler aqui, Tiago, para você algumas coisas que colocaram no chat. Tem algumas perguntinhas e alguns comentários. A nossa membra Luana Barros, que é do escritório Montauri, ela comentou: a fila também já tem, seguindo essa linha que foi antes da USPTO se pronunciar sobre as especificações, naquele ponto, quando você estava citando as marcas. A Liliane Agostinho, que é também nossa diretora lá na ASP. Tiago, excelente apresentação. Gostaria de ouvi-lo sobre a questão do exercício das atividades conforme dispõe o artigo 128, parágrafo 1º, pois a indústria da moda, em geral, não presta serviços financeiros. Excelente, eu concordo. Isso vai ser algo que a gente vai ter que tratar. Em relação a gente, como eu disse, a gente não está pronto para isso. A nossa legislação não está pronta para isso. A gente é 96, gente. A nossa legislação é muito atrasada. A LPI é de 96. Olha quanto avanço a gente teve nesse tempo. A gente não dá para dizer sobre o artigo 128, sim, teria que prestar essa atividade para ser válido. Presta? Não, mas, como eu disse, a Nike, salvo engano, ela já alterou o contrato social dela para prestar esse serviço financeiro. Salvo engano, a Nike já saiu na frente. Então, caso essas empresas queiram, elas vão ter que se adequar. Eu entendo que elas vão ter que se adequar, sim, para, de fato, poder prestar esse serviço. Legal. Vários membros aqui, ouvintes, estão te parabenizando pela palestra. Obrigado, gente. Tem aqui também que eu vi, o Plínio Costa, que é um novato aqui na comissão, que ele é lá do Recife, ele coloca: primeiramente, parabéns, adorei a palestra. Professor, nos anos de 2000, o Second Life também gerou discussões sobre violações de marcas no mundo virtual. A sua pesquisa aborda essa questão de alguma forma? Gostaria de saber em que o debate relacionado com o Second Life se distingue de toda essa discussão sobre o metaverso.
Não, o Second Life, ele deu certo, foi a primeira experiência que a gente entende que houve de metaverso, mas ele caiu no ostracismo e na questão também do avanço tecnológico, né? Mas, de fato, foi o primeiro que se tem notícia. E as empresas investiam muito as empresas chegaram a investir bastante no Second Life e teve essa questão também da pirataria. Mas, assim, desculpa, a pergunta dele foi sobre o final da pergunta. Se distingue de toda essa discussão do metaverso, segue no live com o metaverso. Eu acho que é a mesma discussão. É a mesma discussão. O Second Life foi a abertura do metaverso. A gente apenas não falava direito que era o metaverso, mas o Second Life foi a primeira. Foi a primeira experiência que a gente teve. É claro que a gente agora, mais maduro tecnologicamente, a experiência muda, mas a mesma ideia, a ideia do metaverso é a mesma do Second Life. Aqui também tem uma colocação no chat de um ouvinte, o Roger. O metaverso é uma plataforma, porém, o que não impede de existir outra plataforma com a mesma ideia, correto? Sim, o metaverso são várias plataformas, na verdade. São várias empresas que detêm o metaverso, não é só uma. Não é estatal, é privado, então são diversas empresas que têm o seu metaverso. Não existe só uma não, tá, gente? São diversas empresas de games ou não que têm o seu metaverso. Legal. A membro Gabriela de Oliveira Ferreira, que também é membro da Comissão de Direito Digital lá na OAB Guarujá, ela colocou aqui para você. Acredita que a evolução vai desacelerar no metaverso com a retirada de recursos, a exemplo da Meta? Acho. Eu acho que vai desacelerar sim. Fiquei chateado porque a minha tese de doutorado eu queria que explodisse mais ainda. Mas eu vejo com um pouco de temor isso. Eu acho que vai desacelerar sim, mas eu entendo que com essa vinda do chat GPT que explodiu agora, eles entenderam que talvez fosse hora de investir em outro campo. Eu acho que essa inteligência artificial se mostrou mais, não vou dizer necessária, mas mais chamativa no momento. Que eu acho que é alguma coisa que, assim, eu tenho até medo desse chat GPT, eu tenho medo do que a inteligência artificial tem feito hoje em dia. E eu acho que eles acharam que quem comandar, quem beber a água mais limpa desse novo cenário, que é a inteligência artificial, vai se dar melhor. Então, eu entendo que, posso estar errado, é uma opinião pessoal, mas eu entendo que eles retiraram recursos do metaverso para tentar investir na inteligência artificial. Legal. A Dominique, que é nossa membro, eu já vou dar a palavra para quem levantou a mão, só um instante. Ela comenta aqui que é excelente debate, é o artigo dela no mestrado, que será sobre metaverso como estratégia de negócio para inovação. E a apresentação, obviamente, enriquece o conhecimento sobre o tema. Aí, Dominique, já faz depois tira umas dúvidas com o Tiago. É eu que vou tirar a dúvida com ela. Também. Porque você está no doutorado, né? A Gabriele volta aqui também e fala: a preocupação da inteligência artificial é qual será o limite do uso nos nossos dados. Isso só está começando. Vou dar a palavra para a presidente da Comissão de PI da OAB Santos, a minha colega Débora Lopes. Está com você a palavra, Débora. Boa noite a todos, boa noite, Soraya, parabéns por mais uma reunião brilhante, de sucesso. Tiago, parabéns pela apresentação brilhante, obrigada por compartilhar seus estudos. Gostaria de saber, dentro desses estudos que você vem desenvolvendo, em relação ao registro das marcas, qual é a sua visão sobre a questão dos conflitos envolvendo os produtos, né, que são hoje registrados nessas categorias de produtos digitais e afins, em relação a produtos equivalentes, né, no mundo físico, tomando aí como exemplo o caso da Hermès, né, que conseguiu vitória em relação às Meta Birkins, né? Você acha que esse tipo de conflito realmente vai ser recorrente? Como vocês têm enxergado essa questão, e você particularmente nos seus estudos, desse conflito entre a questão do digital e o físico, né? Eu acho que vai ser super recorrente.
eu acho que vai ser super, super recorrente. Até que tem uma decisão até nacional, uma decisão mais forte, vai ser super recorrente. Para mim, a minha opinião é que tem total colidência. Tem total, são roupas. Se você pega... e o risco de confusão é enorme. Se o direito à propriedade intelectual é para... O fim dele é salvaguardar o consumidor. Então, o consumidor vai ser lesado, ele vai comprar uma skin da Balenciaga, que não é da Balenciaga, mas ele está achando que é da Balenciaga. Porque a Balenciaga é roupa. Quando ele se vê num jogo, vamos lá, a gente sempre se baseia pelo homem médio. Eu estou lá num jogo, ou estou lá no metaverso, eu vejo lá, roupa da Balenciaga. Eu estou achando que é da Balenciaga. Eu estou achando. E como é para a propriedade intelectual? É para salvaguardar o consumidor, e o papel dos institutos nacionais, o INPI, o SPTO, é salvaguardar. Eu acho que o caminho correto, eu falo pessoalmente, tá? Não falo em nome do órgão, mas o caminho correto para mim é colidência total. É colidência. Se eu tivesse que analisar hoje, e eu tivesse que me aprofundar e escrever sobre o tema, analisar uma marca, alguma ação judicial, eu iria pela colidência. Eu acho que não tem como. Você acha possível o órgão conseguir analisar isso, identificar isso, quando ele recebe um pedido de registro para esse tipo de produto digital? O órgão consegue isso num depósito de marca. Tá. Se num depósito de marca, ele vai conseguir analisar a colidência. Bom, vamos lá. Se Ele conseguiria alguém... identificar, né, essa eventual colidência, considerando que são classes totalmente diferentes, e muitas vezes para o INPI ele não tem essa informação, esse alcance efetivamente, né, de como será colocado esse produto no metaverso. Sim, sim. Mas o que eu imagino se chega um registro de marca no INPI, é claro que a dificuldade... Bom, chegou no registro de marca, como que é? Alguém vai analisar aquele registro, aquele pedido. Vamos dizer, sei lá, uma marca qualquer, Jotinha. E o Jotinha para bens, para vestuário digital, vamos dizer assim. Então, ele vai lá, ele vai procurar Jotinha. E ele vai fazer a busca. Quando ele encontrar um outro Jotinha ali, ele vai olhar. Bom, o Jotinha já tem o Jotinha anterior, tem vestuário. Não é digital, mas tem. Acho que o problema maior vai ser a questão da oposição. Teria que ter uma oposição. Se não tiver na mesma classe, acho que o problema maior seria a oposição, porque às vezes o bem digital está sei lá, na classe 9, talvez, e a marca anterior está na 35. Se você não tiver oposição, o INPI apenas analisa dentro da classe, né? Essa é uma questão importante. Então, tem que ter a oposição. Ou senão vai ter que esperar para a ação judicial. Vamos ter que nos tornar mais ativos na questão da defesa das marcas dos nossos clientes, com certeza. Eu acho, porque vai fugir um pouco da classe que vocês estão acostumados, né? Exatamente. A não ser que coloque também na 35 e tal. Fora isso, vai fugir um pouco da classe que vocês estão acostumados, com certeza. Obrigada, Thiago. Espero que você escreva. Obrigado a você. Obrigada, Débora. E agora está com a palavra aquele que nunca falha nas reuniões. Matheus Brito. Pode abrir seu áudio e fazer sua pergunta. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês. Palestrante, também queria agradecer a oportunidade. É interessante porque assim, o comércio, como sempre, anda muito mais rápido que o próprio direito, né? Há 20 anos atrás, mudando um pouquinho de área, a doutrina estava discutindo o uso da legislação penal para aplicar nos crimes relacionados à internet. E agora, 20 anos depois, a gente da área de PI está lidando com essa intersecção de áreas, né, que é muito mais complexa. Só que cai no nosso colo, por sermos os profissionais dessa área, trazer essas soluções. A gente não pode esperar, a gente não pode aguardar. Eu queria saber a sua opinião, qual que seria o caminho que nós teríamos, ou qual seria a sugestão de caminho. Porque como a legislação de PI, diante da internet, ela é territorial, que é isso que o senhor falou,
mas o alcance é mundial. O senhor acha que o caminho vai ser o quê? Uma uniformização legislativa via tratados? Como é que o senhor acha que vai ser resolvida essa questão? Muito obrigado. Bom, obrigado pela... Eu achei interessantíssimo sua pergunta. E eu acho difícil, é uma tese de doutorado para responder isso. Mas vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Existem alguns caminhos que dá para seguir, por exemplo, que eu já vi alguém citando que vai ter que ser no domicílio, talvez, do servidor que está o metaverso. Então, a territorialidade seria vista ali. Ou vai ser no domicílio da pessoa. Não sei, é difícil demais. É difícil, é uma pergunta. Não acho que a legislação vai responder isso. Não acho que vai ser através de legislação. Uniformização, não sei. Pelo menos não legislação nacional. Não acho que a gente vai conseguir avançar nessa discussão nacionalmente. E internacionalmente também não tenho tanta certeza. Eu acho que vai ser uma uniformização vista muito mais pela jurisprudência. E com o auxílio, talvez, dos próprios provedores, infelizmente, dos próprios provedores, porque a ideia dos provedores do metaverso, eles querem se autorregular, eles não querem regulação estatal de nada. O Vale do Silício quer existir por si mesmo e acabou. A partir daqui, dessa fronteira aqui da internet, quem manda é a gente, adeus regulação estatal. É isso que eles querem. É algo impossível e inviável, não existe isso. Não existe eles mandarem daqui para cá, a gente manda e a gente se regula, aceita aí os termos e condições e acabou. Não existe. Mas, infelizmente, eles vão acabar participando, de alguma forma, eles vão participar também desse debate para chegar num consenso, mas eu acho que vai ser algo muito mais jurisprudencial, porque a jurisprudência vai agir mais rápido do que a legislação. Mas existem formas para resolver esse conflito. Algo que eu vi de interessante seria uma base de dados universal de marcas. Se daria certo, não sei, mas isso já foi aventado muitas vezes, uma base de dados universal. Mas é um caminho ainda muito, muito tortuoso, que ainda vai demorar bastante para a gente ter uma noção do que pode acontecer. Professor, me permita fazer uma observação. Eu acho que a gente tem na história uma outra indústria que passou por algo não tão disruptivo, mas que pode nos dar um caminho, que é a indústria da música. Dos anos 90 para os anos 2000, as gravadoras, os grandes players, se colocaram contra as plataformas digitais, contra a internet, e se deram muito mal, quase quebraram. Hoje, houve um processo de captura, né? Todas essas grandes plataformas, como Spotify, SoundCloud, hoje elas são das gravadoras. Eu imagino que a gente deve passar por um momento de uma crise institucional. Por isso, acho que vai ser necessário que os estados se reúnam, né, pela diplomacia, pelos tratados, e tentem regular, mas eu acho que a gente parte para a realidade de que quem vai capturar essa indústria nessa nova forma de trabalhar vão ser outros players, ou da própria moda, ou da área de tecnologia. Eu acho que a gente vai passar por um processo muito próximo das plataformas digitais, em que os próprios players tomam essas direções. Obrigado, viu, professor? Obrigado a você. Muito bom. Mais alguém quer fazer alguma colocação antes de eu fazer o encerramento? Nós estamos a mais de mais uma hora, né? Não? Então, obrigada, Thiago. Vou fazer nosso encerramento, dando os últimos recadinhos aqui para todos. Obrigado. Vamos lá, então. Nós teremos ainda no mês de junho, agora no próximo mês, porque hoje está acabando o nosso calendário de maio. Então, nós já estamos focados nos eventos para junho. E junho vai ter uma live organizada pelo trio formado pelos membros Denis Teixeira, Luciane Acamini e a Rosane Andrade. E eles vão vir com um tema bem interessante, que são as considerações sobre direito de autor e os direitos personalíssimos. E também no mês de junho, mais para o final, a live deles vai ser em meados de junho, lá no dia 14 de junho.
Já no final de junho, nós vamos ter um webinar, em 28 de junho, às 18 horas, aí é pelo canal do YouTube da Liga, com o trio que está organizando, que é a Camila Garotti, a Karina Carmona e o Rodrigo Laroca. E eu não vou dar spoiler sobre esse webinar, vou deixar vocês ficarem curiosos e acompanhando as postagens, mas vocês vão gostar bastante. E este ano, né, reiterar que as reuniões da comissão estão acontecendo a cada 2 meses, então a próxima já reserva aí na sua agenda, vai ser no dia 31 de julho. O convidado, como eu divulguei hoje na comissão, já está confirmado, é o Felipe Fonteles, e ele vem contar aqui sobre um artigo dele maravilhoso, que ele fez especificamente do teste 360, né, que é um dos autores, para o Trade 10, um tema que vocês sabem que me interessa muito. E, por fim, eu recomendo, né, que todos que estão nos assistindo, porque esse vídeo vai estar no canal do YouTube, seguirem as nossas redes, né, de contato, que é o Instagram liganacional.pi, e se inscreverem no nosso canal, que nós já passamos de 500 inscritos, lá na Liga Nacional da Propriedade Intelectual, no YouTube. E, obviamente, são os nossos canais de comunicação. E não menos importante, também seguir as redes sociais da OAB Guarujá. Muito obrigada pelos membros, gostei da presença, hoje vieram mais membros, e dos ouvintes que se inscreveram pela Liga Nacional. Thiago, obrigada, fica aí o convite para os próximos eventos, se você tiver disponibilidade, em outros formatos, o que não falta são atividades. Eu estarei presente, com certeza, muito enriquecedor as perguntas, gostei muito do debate, achei interessantíssimo essa forma que vocês fazem, o debate no final, muito bom. E enriquece, né? A gente ensina e aprende também. E eu vou estar na próxima para aprender bastante com os outros temas que vocês trouxerem para cá. Parabéns pela comissão. É difícil a gente ver de fato. Não é porque eu fui convidado dessa vez, mas eu já participei de diversas comissões, já presidi comissões, e assim, é raro a gente ver uma comissão tão ativa assim e que a gente busque, de fato, o crescimento de todos os membros. Parabéns mais uma vez e muito obrigado. Obrigada, agradeço em nome de todos os membros aqui, eles são bastante animados também. E nem todos têm disponibilidade de aparecerem, né, na data, e eu sei que eles também lamentam, mas como há facilidade de ver o vídeo, se ele dá certo, o vídeo ele vai para o canal do YouTube. Mas o ideal é que eles venham aqui, aproveitem o palestrante, façam essa discussão, porque como nós somos uma turma grande, o ideal é fazer essas reuniões expositivas. Não dá para fazer aquelas que a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos, não dá. A gente tem que, né, potencializar, então, em conteúdo e criar conteúdo e disponibilizar conteúdo. Gente, obrigada, boa noite a todos. E, olha, 31 de julho tem de novo reunião. E vai ser bem bacana. Thiago, já está convidado para vir assistir o Felipe Fonteles. Com certeza. Tchau, um abraço para todos. Obrigada.